Vamos para a segunda parte do vídeo, né, de filiação. Vamos para a segunda parte do vídeo, que fala sobre filiação. Uma vez que somos o espírito de filiação, esse daqui é o espírito de filiação. Uma vez que somos filhos, podemos clamar, Abba Pai, vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Gálatas 4 ao versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. A expressão adoção de filhos é literalmente filiação. A adoção de filho é literalmente filiação. Por termos o espírito de filiação, é muito importante. É espontâneo que clamemos Abba Pai. Quando o fazemos, temos comunhão íntima com Deus, e desse modo, mais de sua vida e natureza são infundidas em nós. Assim podemos crescer na vida divina. Quanto mais isso ocorrer, mais parecidos com o Pai seremos e mais o expressaremos, até que atinjamos a maturidade. Louvado seja o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Então nós vemos aqui sobre o espírito de filiação, né? Que é Abba Pai, né? Então, quando fazemos, temos uma comunhão íntima com Deus, né? E com sua vida natural. Então, o desejo de Deus é esse, a gente reconhecer Ele como Deus, né? Reconhecer o seu Filho Jesus, que Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, crer na morte, crer no Senhor Jesus, né? Então, quando a gente fazendo isso, a gente faz um reconhecimento, né, da pessoa bendita de Deus, de Jesus. Quando a gente reconhece que Ele veio aqui na Terra, que morreu por nós, que habitou aqui na Terra, e que viveu aqui na Terra, e que foi nascido de uma mulher, né, sobre a lei, para nos resgatar, que estávamos sobre a lei, a fim de que recebêssemos uma adoção de filhos. Foi que nem eu falei sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é uma diferença, né? Depois que ele nasceu de Maria, para resgatar nós da lei, né? Nós que estávamos debaixo da lei. Então todo o povo do Antigo Testamento vivia debaixo da lei. O sacrifício que era feito uma vez por ano pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, ali no tabernáculo, ali no primeiro tinha um segundo templo. Então aquele sacrifício, ele não perdoava o pecado das pessoas, ele encobria, era pena encoberta, né? Só foram de fato perdoados através da morte de Jesus. Então os pecados das pessoas do Antigo Testamento foram perdoados através de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. Aquele sacrifício que fazia de ano a ano, que tinha que ir no templo, né? Não era de fato perdoado o pecado da pessoa, era apenas encoberto. E aí eles foram de fato realmente perdoados através de Jesus na cruz do Calvário. Aí sim foram perdoados os pecados deles, tanto deles como o nosso. Então, a gente que somos gentio, a gente foi salvo pela fé, pela fé em Jesus Cristo, né? Não pelas obras da lei. Então, quem foi salvo através de Jesus? Porque as pessoas que obedeciam à lei era válida, né? Para eles lá, para a época deles, para o tempo deles. Então todos eles que obedeceram à lei, eles foram salvos, né? Eles foram salvos através de Jesus Cristo. A lei
era para levar eles até, que nem levou até Jesus, né? E aí Jesus deu o procedimento nas leis. Pode ver que várias leis foram modificadas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Jesus mesmo falou em Mateus lá, ele fala, eu vos digo que quem roubava antes não rouba mais, quem matava não mate mais. Né? Então, várias leis foram modificadas. Várias leis do Antigo para o Novo foram modificadas. Porque Jesus modificou. Na época do Antigo Testamento, existia muitas guerras, tempo de guerra. E os israelitas, os judeus, eles invadiam as terras, matavam as pessoas, né? E isso não era levado em conta, não tinha punição para isso daí, né? E hoje em dia tem. Se você matar uma pessoa, você vai preso, é condenado. Então, a lei de Deus, a lei da terra é comparada com a lei de Deus. Então, a lei do Código Penal é comparada com as leis de Deus, é comparada até mesmo com a Bíblia Sagrada. Então, tem muitas leis que tem, coisa que tem na Bíblia também. Como não matar, não roubar, é crime. Então, essa lei está no Código Penal. E aí tem várias outras leis, né? Que tem. Como Jesus perdoou a mulher adultéria, na época antiga eles matavam as mulheres que cometiam adultério. Elas eram mortas, apedrejadas, né? Na sinagoga, na congregação, pelos próprios judeus religiosos. Então, o Jesus aboliu isso daí, não permitiu mais isso. Ele até pegou a mulher e deu como exemplo. Ele pegou e protegeu a mulher, não deixou ela ser morta. Então, isso foi uma lei que ele fez, foi uma lei que até mesmo é usada hoje. Tem o feminicídio hoje que é usado, é baseado na lei de Jesus, que protegeu a mulher em caso de adultério, que ia ser apedrejada pelos judeus religiosos. Então, essa lei é baseada em Jesus. Então, hoje tem o feminicídio, que coisa as mulheres que são maltratadas pelos homens, que são mortas pelos homens, né? Que os homens acham que ela é propriedade deles e que, enfim, que é um monte de coisa, né? E é outro assunto. Mas, enfim, então é isso, irmão. Essa é a segunda parte do vídeo. Vamos ver mais aqui. E que possamos adquirir o hábito de clamar, Abba Pai, e ter comunhão com Deus dessa maneira, né? Ó, cresce, Senhor, em nós. Há um hino cuja estrofe termina com o verso: cresce, Senhor, mas em nós, né? Devemos ter esse sentimento de crescer espiritualmente. A questão é que, embora estejamos regenerados e tenhamos uma vida de Deus, não há garantia que ganhamos a plena filiação. A plena filiação. E se a vida divina não encontrar espaço para crescer em nós, não basta ter o título de filho de Deus. Não basta ter o título de filho de Deus. Precisamos carimbar nosso passaporte para o reino milenar, e tornando-nos filhos maduros, verdadeiros herdeiros, isto é, chegar à plena estatura de Cristo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 ao 5, capítulo 4, versículo 13. Temos a promessa de filiação, de uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então a gente vê aqui aqui falando que a gente deve crescer, né? Que o Senhor deve crescer em nós, né? Cresça, Senhor, em nós. Então aqui a gente vê que para nós ser salvos, não basta apenas ter o título de filho de Deus, né? Nós precisamos carimbar esse passaporte para o reino milenar. Tornando-se filho maduro, verdadeiros herdeiros. Chegar apenas à estatura de Cristo, né? Então aqui está falando sobre a nossa regeneração, né? Então, para que nós ganhamos apenas filiação
e a vida divina não é encontrar, né? Então aqui a Bíblia fala, não basta ter apenas o título de filho de Deus, né? Então a gente não deve só devemos só achar que aceitamos Jesus, estamos salvos. Não. Existe leis, existe uma série de requisitos, de obediências, de mandamentos a serem obedecidos. Jesus disse, quem me ama guarda os meus mandamentos. Lá em João, né, fala, quem me ama guarda os meus mandamentos. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem até um hino que canta não sei o que, Baladão, né? Ela canta esse hino, né? Aquele que me ama guarda as minhas obras, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É um hino muito bonito esse hino aí. Então, Deus fala que para ele se manifestar na vida de uma pessoa, é preciso que a pessoa obedeça a sua palavra, obedeça ao seu mandamento, né? Aos seus estatutos. Então, onde a gente vai encontrar várias leis falando no livro de Mateus, livro de Marcos, Lucas e São João, né? Os evangelhos de Jesus, ele fala, principalmente em Mateus 6 em diante, fala sobre a vida do cristão, né? Como deve ser, o que ele deve fazer, o que não deve, né? Eu não vou falar aqui porque se você tem que ir lá ler na Bíblia, lá está escrito lá o que deve fazer, o que não deve, né? Nosso céu não é aqui, a nossa terra não é aqui, né? O nosso lugar não é aqui, né? Então, por mais que a gente consiga bens e tudo aqui na terra, mas o nosso lugar não é aqui. A gente está aqui só de passagem. Brevemente Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo e vai levar a sua igreja. Então, a nossa passagem aqui é pouca. Então, nós temos pouco tempo aqui na terra, né? Nós temos pouco tempo aqui na terra. A vida passa rápido, o tempo passa rápido. E a nossa vida aqui na terra é curta, então a gente tem que procurar fazer aquilo que Deus quer, o mandamento de Deus, a palavra, obedecer a palavra do Senhor, pedir perdão todos os dias dos nossos pecados, que ninguém é santo, né? Todo mundo é pecador aqui. Só de nós estar aqui na terra já é um grande pecado. Então, a gente só de estar aqui nesse meio a gente já está pecando. Então, onde a gente vai é pecado. Onde a gente vai coisa abominável. Tem coisa que a gente não pode mais nem falar, porque tem umas leis que impedem a gente de falar aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente aprendeu com a palavra de Deus, que é certo, que é errado, né? E que hoje a gente não pode nem falar porque dá processo da coisa. Então é isso daí. Que a gente venha crescer, né? Que Deus venha crescer em nós, Jesus venha habitar em nós, que a gente seja uma bênção, no amor de Deus. Então o desejo meu e todos nós é que você seja uma bênção, que todos nós sejamos uma bênção, né? Ninguém quer o mal de ninguém, todo mundo quer que todos sejam uma bênção, no amor de Deus. A gente quer se encontrar lá no céu. Nessa filiação aí, a gente quer morar lá no céu. Então a nossa luta maior aqui na terra é a nossa salvação, é a vida eterna. Então você tem que ter na sua cabeça, na sua consciência, que a nossa vida não é aqui, né? Nós temos um lugar muito melhor lá com Jesus, lá no céu, né? E a gente tem que se esforçar por isso, né? Se esforçar para adquirir essa verdade, né? Então esse é o segundo vídeo, né, da filiação. Depois eu vou fazer o terceiro, amém? Deus abençoe e obrigado. Fica na paz aí do Senhor.